Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira e nós começamos mais um dia graças ao nosso bom e eterno Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente nesta manhã de quinta-feira, abençoar tua casa, teu trabalho, sua família, tudo aquilo que você pôr as mãos que possa ser abençoado por Deus. Queridos, hoje eu quero levar você comigo ao livro de Romanos, no capítulo 15, verso de número 7, onde diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Escute isso. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Queridos, você enfrenta problemas de relacionamento com algumas pessoas, às vezes no ambiente de trabalho, na família. Você já passou por isso? Você já teve momentos em que você teve grande dificuldade de se relacionar com alguém, de conviver com alguém, no seu local de trabalho, na sua família, até mesmo dentro do relacionamento, às vezes dentro do casamento, algumas pessoas têm enfrentado grande dificuldade de relacionamento. Pois bem, o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta à igreja que estava em Roma, orientando os cristãos que ali haviam se convertido, aceitado Jesus, estava nascendo então uma igreja lá em Roma, ele fala sobre um grande desafio que nós temos, que é o desafio da convivência uns com os outros. Isso se dá pelo fato das diferentes opiniões que nós temos e que todos os dias nós nos encontramos, temos que trabalhar junto, temos que às vezes ir para o mesmo lugar, conviver junto, às vezes moramos debaixo do mesmo teto e às vezes até dormimos na mesma cama. E Paulo orienta aqueles irmãos porque eles estavam tendo muitas dificuldades com isso. Os irmãos de Roma haviam se convertido e por conta de ter muitos povos em Roma, escravos, gregos e outras nacionalidades que ali conviviam na grande Roma e agora todos haviam se convertido e estavam no mesmo lugar, com maneiras diferentes de pensar, culturas diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes, o que não é diferente dos nossos dias. Aquela igreja começou a encontrar muitas dificuldades nos seus relacionamentos interpessoais. E era muito difícil. E Paulo agora escreve orientando eles, falando: olha, queridos, da mesma forma que Jesus os aceitou, mesmo vocês sendo imperfeitos, mesmo vocês tendo tantas falhas, mesmo você tendo tantas limitações, mesmo você errando tanto, Jesus te aceitou mesmo assim. Aceite também o teu irmão. Da mesma forma que Jesus te aceitou, mesmo você sendo imperfeito, aceite o seu irmão sendo imperfeito. Da mesma forma que Jesus te aceitou, mesmo você errando tanto, aceite o teu irmão que também erra, mas aceite-o. Então, o apóstolo Paulo, ele orienta aquela igreja acerca do nosso grande desafio de nos relacionarmos com as pessoas. Eu sei que não é fácil, mas se relacionar de forma harmônica é um desafio e também um alvo para nós enquanto cristãos. Sempre houve e sempre haverá na igreja pessoas que pensam diferente umas das outras. Há pessoas que, apesar de frequentarem a mesma igreja, ouvirem as mesmas palavras, têm maneiras diferentes de pensar. E apesar de sermos todos iguais diante de Deus, cada um de nós temos a nossa particularidade. Somos únicos, com a maneira de pensar, com a maneira de ver a vida, com a maneira de encarar as situações, pensamentos diferentes. Além disso, cada um de nós, às vezes, estamos em fases e estações diferentes da caminhada com Deus. E com isso, temos uma visão diferente até mesmo do reino de Deus. E enquanto uns dentro da igreja estão ainda amamentando, sendo amamentados espiritualmente falando, porque são crianças, são bebês na fé, outros já são anciões, já desfrutam da mesa do Senhor há muito tempo. Então a igreja é um organismo com muitas diferenças.
Uns são orelhas, outros são narizes, outros são boca, e assim é o corpo de Cristo. Mas Jesus Cristo, aqui através de Paulo, fala: vocês precisam aprender a conviver, a respeitar uns aos outros, a suportar uns aos outros. Queridos, eu estou te dando nesta manhã uma chave poderosa, que é amar o seu irmão e amar até mesmo aqueles que não são tão irmãos assim. Mas a Bíblia em Efésios, ainda no capítulo 6, versículo 12, se você ver lá, a Bíblia fala claramente que a tua luta nunca foi e nunca será contra carne ou sangue. Ou seja, nós nunca vamos poder ter os nossos irmãos ou pessoas do nosso local de trabalho, ou vizinhos, ou etc., como nossos inimigos. Porque o dia que você entender que a carne e o sangue, ou seja, pessoas, são tuas inimigas, você já perdeu a batalha para o mundo espiritual. Então muito cuidado, porque o que Paulo está falando para aquela igreja de Roma é: cuidado, porque a tua luta não é contra os teus irmãos, a tua luta é contra o inferno. Porque o dia que você começar a lutar contra os teus irmãos, o dia que você começar a lutar contra pessoas, você vai perder a guerra, você vai perder a batalha, você vai entrar em sucessivas derrotas. Então por isso nós temos que ter muito claro em nossa mente quem de fato é o nosso inimigo. E por isso que a Bíblia fala que nós devemos amar os nossos irmãos, conviver bem com os nossos irmãos, entender que eles fazem parte do mundo espiritual. Queridos, a questão toda é que nós não podemos viver para agradar a nós mesmos, e sim para agradarmos a Deus e também ao nosso próximo, naquilo que for bom para o corpo de Cristo, naquilo que for trazer edificação para a igreja. Nós devemos ser amorosos, ser gentis, sermos tolerantes, pacientes uns com os outros. Eu sei que não é fácil, irmãos. E olha, eu sei, porque quem está te falando é alguém que tem um temperamento colérico, sanguíneo. Para mim é muito difícil isso, mas eu luto todos os dias contra a minha carne para que eu possa mantê-la na cruz, crucificada, dominada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos lutar contra o corpo, ou contra a carne, ou contra o sangue. Nós devemos tratar os nossos irmãos com amor, com graça. E se você entende que você é mais maduro, está mais maturado em Deus, se você acha que você é mais forte, então a Bíblia diz que você deve suportar em amor aqueles que são mais fracos. Nós não devemos aceitar o pecado do outro, mas devemos amar os pecadores e tratar com graça, misericórdia e amor. É assim que Jesus quer que nós, enquanto igreja, tratemos uns aos outros. Então eu dou graças a Deus pela sua vida, meu irmão, pela sua vida, meu irmão, porque eu sei que você tem amado outras pessoas, tem tratado com graça, com amor, com misericórdia, com paciência. E eu sei que Deus tem colocado pessoas na sua jornada, pessoas que têm sido pessoas difíceis, mas que você entendeu que como cristão o segredo para vencer é tratá-las com amor, é pagar o mal com o bem e não pagar o mal com o mal. É só ler Romanos 12 que você vai entender isso. Nós nunca devemos pagar o mal com o mal, e sim sempre pagar o mal com o bem. Fazendo isso, nós vamos vencer nas nossas batalhas diárias das nossas vidas. Então, pense nisso e viva uma vida mais saudável emocionalmente, espiritualmente. Tenha uma vida mais saudável nas tuas emoções, nos seus relacionamentos, porque assim a tua alma e o teu coração vai estar guardado em Deus, cumprindo a palavra dele. Pai, que o teu Espírito Santo dê força para os teus filhos. Deus, eu sei que às vezes não é muito fácil, o Senhor sabe muito bem que o Senhor nos fez. O Senhor entende e conhece os desafios de cada um dos meus irmãos que ouvirão esta palavra hoje. Sabe dos desafios que eles têm enfrentado nos locais de trabalho, dentro da própria família, no meio dos parentes, dentro do local de trabalho. O Senhor sabe o quanto eles são atribulados, o quanto eles são afrontados, mas que o Senhor dê sabedoria, dê paciência, dê estratégia para que os teus filhos não saiam fora da tua palavra, para não perderem a bênção, mas que eles permaneçam fiéis à tua palavra e assim vençam as investidas de Satanás. Fortaleça-os emocionalmente, fortaleça-os psicologicamente, fortaleça-os espiritualmente, meu Deus, para que eles possam vencer todo e qualquer ataque das trevas. Assim eu oro pela vida deles, ó Deus, nesta manhã,
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente ao longo de todo esse dia, te dê graça e força para que você vença toda e qualquer investida do inferno contra a sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém.